Estaremos aqui, tanto eu como o pastor Moisés, como outros presbíteros. Nós estaremos, meus irmãos, falando toda quinta-feira sobre a doutrina da aliança da graça. Essa doutrina da aliança da graça, ela tem muito a ver com a doutrina de Cristo. Então, John Beeke, que também é um teólogo, ele tem 2 volumes de um livro de teologia sistemática, maravilhosa, teologia reformada, muito bom, meus irmãos. E apesar que a gente não fala muito sobre essa doutrina, né, a teologia da aliança da graça, mas é uma doutrina muito fantástica, formidável, e compensa nós aprendermos um pouco mais e nos aprofundarmos. Hoje eu vou dar apenas a introdução, eu não vou me alongar porque hoje nós temos assembleia. Mas a próxima quinta-feira, o pastor Moisés estará falando sobre a perspectiva histórica sobre as alianças de Deus. Depois o presbítero João Batista estará falando sobre, dentro da doutrina da graça, da aliança da graça, a perpétua continuidade do Evangelho de Deus dentro da doutrina da graça. E depois estaremos então assim continuando falando sobre a aliança eterna com o Filho de Deus e aqueles que estão em união com Ele. Então isso tudo faz parte dessa sequência da doutrina da aliança da graça. Gálatas capítulo de número 3, nós vamos ler alguns versos. Eu vou ler apenas os versos 15 até o verso 15 até o verso de número 20, que está escrito assim: Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos seus descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só. E ao seu descendente, que é Cristo, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus, a promessa fosse concedida aos que creem. Meus amados, antes de nós falarmos um pouco, nós precisamos entender que Paulo, ele falando da igreja de Gálatas, eles estavam muito, na verdade, cegos em relação, ou muito literais em relação à lei, e até um ponto de que estavam substituindo o próprio Cristo, podemos dizer assim, a graça de Cristo, como que se a lei tivesse superior a Cristo, como que se a lei ela tivesse maior importância do que o próprio Cristo. Dentro disso, Paulo está chamando a atenção da igreja para que eles pudessem observar que a promessa que Deus fez, a aliança que Deus fez é inquebrável. Homem nenhum ser humano ou sistema poderia quebrar o que Deus prometeu, não poderia de forma nenhuma mudá-la. Então nós vamos perceber que Paulo, ao olhar o crivo do que o próprio Deus está ensinando em relação à aliança, é esse Deus que fez aliança com o homem, aliança inquebrável. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus já disse, não pode, o que é decreto, não pode ser revogado, não pode ser mudado. E a aliança que Deus fez a partir de Abraão, que é chamado
pai de todas as nações. Gênesis capítulo de número 15, nós vamos ver a aliança que Deus fez justamente com Abraão, mas Paulo está mostrando que a maior aliança está em Cristo. Ele é a aliança que devemos observar, que devemos dar importância. Evidentemente que toda a palavra de Deus, os homens de Deus são importantes. A gente percebe Deus fazendo pacto com Noé, fazendo pacto com Davi, mas Cristo Jesus, meus irmãos, Ele é o centro, é o cerne, é o principal, é o mediador. É Ele quem justamente intermediou essa aliança do homem com Deus. Não podemos esquecer que éramos inimigos de Deus, estávamos afastados do Senhor, havia uma parede de inimizade na nossa frente. Então, a partir de quando Cristo morre, a parede da inimizade é quebrada, a aliança com Deus realmente é feita, né, é batida, é decretada, enfim. Então, essa aliança que Deus faz com o homem é totalmente importante e precisamos entender. Dentro da introdução que nós vamos falar hoje, se der tempo para falarmos tudo, qual é então o esboço dessa introdução da doutrina? Primeiro, precisamos entender que essa doutrina da aliança está no foco da redenção, porque a doutrina da redenção, ela vai falar sobre eleição, falar sobre a aliança da graça e vai falar sobre o próprio Jesus Cristo, que é o Redentor. Dentro disso, qual é a importância então, meus irmãos, de nós estudarmos sobre a aliança da graça? Por que essa doutrina é importante para nós? Ela é importante porque é como John Bigg falou, que é como um anel de ouro que abraça o diamante do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é algo tão valioso, tão importante, que ele é imensurável. E também nós vamos perceber que ela é indestrutível. Então, se Deus, o próprio Deus é quem firma, e Cristo Jesus é o mediador, é quem firmou essa aliança, então essa aliança em Cristo se torna indestrutível. Aí você pergunta, mas como é possível pessoas que experimentaram a graça do Senhor, o favor do Senhor, hoje não permanecem no Senhor? Meus irmãos, é evidente que nenhum de nós podemos conhecer o coração do homem, mas eu volto a falar, a pessoa que verdadeiramente foi alcançada por Cristo Jesus, confessou Ele como Senhor e Salvador, e vive em santidade, vive na sua palavra em obediência, não vai querer e nem desejará experimentar outra coisa a não ser o próprio Deus. Por isso, quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs, se afastando de Cristo, abandonando a sua fé, é questionável se realmente ele tem vivido uma vida de santidade. Porque como podemos, meus irmãos, desprezar a grande e poderosa mão do Senhor sobre nós? Então, essa doutrina da aliança da graça, ela é importante porque ela vai mostrar que todo o centro dessa aliança se encontra na pessoa de Cristo Jesus. Outra coisa que também nós podemos observar em relação a isso, é quais as razões por que devemos estudar sobre essa doutrina da aliança da graça. Ele vai colocar, meus irmãos, algumas razões importantes. A primeira razão importante que ele vai colocar, que a aliança mantém a mais estreita relação com Cristo. Essa doutrina vai nos ensinar que à medida quando eu vou buscando o Senhor, eu vou me estreitando com Ele, porque a aliança, ela faz isso. Ela nos torna, meus irmãos, tão próximos de Deus, que ela vai estreitando ainda mais a nossa comunhão com o Senhor. A doutrina da graça, da aliança da graça, ela vai nos mostrar que à medida também, quando Cristo vai se tornando, melhor dizendo, quando nós estamos nos tornando mais parecidos com Cristo, nós estamos então nos estreitando ainda mais com Deus da aliança. Interessante que Isaías, capítulo de número 42, verso 6, ele vai diz o seguinte: dizer que o servo é uma aliança e dizer que todas as bênçãos da aliança estão incorporadas nele, vai dizer que a sua raiz, Isaías 42, está em Cristo, toda promessa está em Cristo, que o chamado na verdade de Abraão, não é porque Abraão era maior do que Cristo,
mas ele estava mostrando na sua descendência que haveria de vir aquele que firmaria verdadeiramente a aliança de Deus com seu povo, e essa pessoa é Cristo Jesus. Segundo motivo, porque devemos estudar a doutrina da aliança da graça, porque a aliança estrutura a história da redenção. Nós vamos perceber, desde quando Deus chama Abraão para ser pai de uma grande nação, Gênesis capítulo de número 12, e na sua descendência promete, justamente, meus irmãos, manifestar o verdadeiro, o Messias. Então a aliança vai nos mostrar que toda essa história de redenção, a partir de Abraão, Moisés, Davi e por fim Jesus Cristo, estão de forma íntima relacionada com a história que Deus plantou sobre a humanidade. Então a doutrina da aliança da graça, ela mostra uma estrutura histórica. E qual é essa estrutura histórica? É Deus quem liminou, é Deus quem a fez. Foi o próprio Deus quem justamente traçou todo o plano para os seus filhos. Ou seja, Deus, ele não criou desvios, não criou atalho. A história prova que os filhos de Deus estão arraigados juntamente com eles, que estão justamente nas suas mãos. E como o próprio Jesus Cristo disse, aqueles a quem Deus dá para ele, ninguém pode arrebatá-la da sua mão, porque o próprio Deus é quem constrói a estrutura histórica da aliança. Não sou eu, não é você, não foi Abraão, meus irmãos, que justamente foi o pivô de toda a estrutura histórica. É a pessoa de Cristo, foi por causa de Cristo, e Ele é a razão plena de toda a aliança de Deus com o ser humano. Terceira razão, ele vai dizer aqui também, que a aliança, a doutrina da aliança, da graça, a aliança, dá suporte para a fé centrada em Deus. Ele vai dizer que nas promessas da aliança, o Senhor se revela para que as pessoas confiem nele com todo o seu coração. Quando os muros, os portões de Jerusalém, estavam em ruínas, a gente vai ler isso em Neemias capítulo de número 1, Neemias falando, quando chega em Jerusalém, está tudo destruído. Alguém poderia dizer, então Deus rompeu a sua aliança com o povo? Não, Senhor, meus irmãos, porque a aliança, ela dá suporte ao nosso coração, que mesmo em meio a uma destruição, a uma dissipação de pessoas, é Ele, meus amados irmãos, que faz com que a nossa fé esteja centrada em Deus. Quem? Jesus Cristo. O Brasil pode estar em ruínas, a igreja pode estar, no sentido físico, em ruínas, mas por causa de Cristo e a aliança que Deus fez ao seu povo, dizendo que haveria um que salvaria o mundo, e Ele é a verdadeira aliança, ou seja, o mediador em relação a Deus. Ele justamente é quem faz que os nossos corações estejam centrados em Deus. Então a aliança que nós temos com Deus faz com que a nossa fé esteja centrada nele. Se a nossa fé está centrada em Deus, pode vir adversidade, pode vir câncer, pode chegar até a morte, mas não é abalada. Aqui, meus irmãos, me chama muita atenção, porque é interessante que a primeira coisa que Neemias faz em relação à destruição que ele vê, é chamar o povo de Deus a voltar a ser aquele povo que tinha fé em Deus. Não foi apenas uma reforma estrutural física. Neemias estava sendo um instrumento para uma reforma muito mais profunda. É justamente trazer o povo que recebeu uma promessa a partir do pai Abraão, que se tornaria uma grande nação, uma nação que seria uma referência de um povo que adoraria um Criador, que foram infelizmente dispersados por causa do império, por causa das perseguições. Mas Neemias, se a gente olhar o livro de Neemias,
qual é a palavra centrada nesse livro? É que o povo voltasse a compreender a importância de ter a sua fé em Deus, de ter justamente a sua fé estruturada em Deus. Porque ele vai dizer também, John Bigg vai dizer a quarta razão, porque devemos estudar sobre a doutrina da aliança da graça. Ele vai dizer que a aliança molda a experiência espiritual. Ele vai dizer, meus irmãos, que quando nós estamos aliançados com Deus, nós verdadeiramente temos uma experiência espiritual. É evidente que hoje nós compreendemos que não há ação do Espírito Santo fora da palavra. Eu sempre falo aqui, meus irmãos, eu não acredito que o Espírito Santo vai mover diferentemente daquilo que inspirou os homens a escrever. Pelo menos eu tenho dificuldade de entender isso. Porque não há como o Espírito Santo, a gente vê hoje muito movimento, né? Muito movimento, muito barulho. E de repente, nesses barulhos, nesses movimentos, acontecem coisas que a Bíblia não nos autoriza a fazer. Os irmãos já viram isso? Então, nesses movimentos que nós temos visto aí, tem muitas coisas que as pessoas fazem sem autorização da palavra de Deus. Porque, volto a dizer, eu não consigo concordar, não consigo entender como o Espírito Santo vai agir fora da palavra que ele inspirou os homens a escrever. Então percebam que ele vai dizer que a aliança que eu tenho com Deus me faz ter experiências verdadeiras, espiritualmente falando, com o próprio Deus. Isso também é aliança. Então, as experiências espirituais, ou podemos dizer, essa intimidade com o Senhor, que temos hoje, é a partir dessa aliança que também temos com Deus. Porque se nós temos uma aliança com Deus, evidentemente, Ele vai fazer com que nós experimentemos o poder da sua palavra, porque estamos aliançados com Ele. Logo, meus irmãos, não aqui, evidentemente, julgando aqueles que têm experiências aí, que eu não quero julgar aqui se as experiências que as pessoas têm, extra-bíblicas, se são de Deus não, mas pelo crivo da palavra a gente consegue entender. Mas aqueles que verdadeiramente têm essa aliança com Deus, realmente compreenderão o que é ter intimidade com Deus. Interessante que Davi, ele escreve o seguinte em Salmos, de número 25, eu vou até abrir para a gente ler aqui. Salmo de número 25, verso de número 14. Olha só que Davi vai dizer. Salmos 25, verso 14. Davi vai dizer o seguinte: O Senhor confia, o quê? O seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O que Davi está dizendo, meus irmãos? Que a aliança, ela faz com que a gente experimente, evidentemente que o maior segredo, se podemos dizer assim, de Deus foi revelado, e Ele é Jesus Cristo, né? E isso é fato. Às vezes eu não consigo entender como o pessoal fica buscando tanta revelação, se a maior revelação já foi nos dado. Pastor aqui, quinta-feira passada, nos trouxe uma palavra muito pertinente sobre o Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero incentivar os irmãos a uma palavra muito abençoada, tá, pastorzão? Eu incentivo os irmãos. E ele mostrou quem é Jesus, trazendo entendimento sobre o Verbo, que era Deus, estava com Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ou seja, teria qual maior revelação do Pai, a não ser o próprio Filho, meus irmãos? Um Deus encarnado. Então, Davi está dizendo que nessa aliança com Deus, que nessa intimidade com o Senhor, podemos perceber, entender
no bom sentido aqui, os segredos de Deus, né? Ou seja, aquilo que Ele revelou a nós, aquilo que Ele mostrou a nós e que nos edifica. Então, por isso, meus irmãos, aqueles que estão aliançados com o Senhor, Ele realmente nos mostra a verdadeira experiência espiritual, porque a verdadeira experiência espiritual só são realmente mostradas, evidenciadas naqueles que realmente, verdadeiramente estão aliançados com Deus, porque tem Cristo como selo, como justamente esse mediador que nos trouxe a aproximação com Deus. Quinta razão porque devemos aprender sobre a doutrina da aliança da graça, porque a aliança orienta a prática da igreja. John Bick, meus irmãos, esse é um texto um pouquinho grande, mas ele vai falar uma coisa interessante aqui, que ele fala: aquele que foi chamado por Cristo, foi limpo, salvo, foi liberto, não tem como ele dizer que está aliançado com Deus e está justamente longe da noiva dele. Ou seja, bem simples aqui, os desigrejados. Ele vai dizer: como é possível uma pessoa que diz que está aliançado com Deus, mas não tem nenhuma prática de convívio, de comunhão, de congregar com a igreja? Porque, meus irmãos, quem é que institui a igreja sobre o terreno humano, sobre essa nação, sobre a terra? Quem instituiu a igreja? Cristo. E quem é a razão porque hoje nós temos aliança com Deus? Cristo. Quem é que morreu na cruz para aproximar as pessoas de Deus? Cristo. Então ele vai dizer: não tem como desassociar aqueles que estão aliançados com Deus, porque receberam Cristo, e Cristo é o Salvador, foi Ele quem gerou a aliança, e Ele é a verdadeira aliança, né? O cordão de 3 dobras, a terceira dobra necessária para o casal, a verdadeira pessoa, né? Que nos aproxima de Deus, que é o caminho. Não tem como desassociá-lo da sua identidade em relação à sua membresia da igreja, porque aqueles que têm a prática, ou seja, aqueles que estão aliançados com Deus, que gozam no corpo de Cristo os privilégios, não apenas de receber, de ouvir, de adorar, de ser edificado, né, pela comunhão da igreja, pela comunhão dos irmãos, melhor dizendo, mas também aqueles que estão aliançados com Deus, também fazem validar as suas obrigações em relação à própria igreja. Então perceba que a doutrina da aliança da graça vai nos fazer perceber que se estamos aliançados com Deus, então também estamos em unidade, em comprometimento e vida com o corpo que é a sua igreja. Então ele vai falar, meus irmãos, que a igreja é um povo pactual, uma assembleia de judeus crentes e daqueles gentios que anteriormente eram estranhos às alianças da promessa, mas que agora, pelo sangue de Cristo, foram feitos concidadãos dos santos. Então, já que eu não sou judeu, eu sou um gentio, mas Cristo me aproximou e me tornou tão coparticipante como os judeus crentes. Então, se hoje eu sou salvo em Cristo Jesus, estou aliançado com Deus, eu devo ter comprometimento com o seu corpo, com a sua igreja. Olha só o que está escrito em Efésios capítulo de número 2. Eu vou pedir só auxílio para você ler, meu jovem. Efésios 2. Pode até sentar na coxa pertinho de mim aí. Efésios capítulo 2, versos 12, 13 e o 19. Efésios
capítulo de número 2. Pode, meu filho, pode ficar à vontade. Efésios, capítulo de número 2, versos 12 e 13 e 19. Treze, 12 e 13. Lê esses dois primeiros. 13, 2, capítulo 2, verso 12, primeiro. Mas agora em Cristo Jesus foi que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Deixa eu ler o 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Pode ler o 13, irmão Ademir. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Olha só o que diz 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A gente era estranho, meu irmão. Era estrangeiro. Mas por causa de Cristo, somos parte dessa aliança agora. A gente não está fora da aliança, a gente está dentro dessa aliança, da promessa dessa aliança. Mas aqueles que não têm Cristo, segundo Paulo escrevendo em Efésios, estão sem Deus. Isso eu achei muito forte, né? Porque sem Cristo, as pessoas estão sem Deus. Você pode confiar nele, você pode até crer nele, mas se não confessou Jesus, está o quê? Sem Deus. Não está inserido na promessa da aliança, está fora. Então por isso que ele vai colocar aqui, a aliança orienta a prática da igreja. Ele vai colocar a sexta razão e a última razão aqui, que a aliança glorifica a Deus em seus atributos. Ele vai dizer que Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, e é aquele que os ama. Isso ele está citando justamente um texto de Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, que vai falar, quando o povo de Deus reflete sobre os caminhos pactuais de Deus, ele canta o amor fiel de Deus. E isso a gente vai ver muito claro em Salmos 89. Quando esses salmos, você vê lá, é um salmos que canta e fala sobre os atributos de Deus. Quem está justamente na aliança, na promessa dessa aliança, ou seja, tem Cristo Jesus, foi inserido na aliança porque confessou Jesus Cristo, o que ele vai cantar? Ele vai refletir nos seus caminhos, ele vai cantar fielmente os atributos de Deus na sua vida. E aqui, meus irmãos, a gente percebe também como muitas igrejas estão longe dos cantos verdadeiramente bíblicos, porque a gente vê pessoas cantando para a pessoa, você vai vencer, né? Você é o cara, que isso? Você vai estar na plateia, e o povo vai estar te aplaudindo, rapaz, né? Eu vou te colocar em cima, olha, ninguém vai mais te envergonhar, você não vai ser, aí usa incorretamente o texto bíblico, Deus não te colocou sob cauda, te colocou sob cabeça, aí pega a síndrome, que um dia nós pregamos aqui, da epístola de João, né, sobre a síndrome de Diótrefes, né, queria ter primazia, queria ser o cara. Meus irmãos, quando eu faço parte da aliança da graça, alcançado por Cristo, enxertado pelo Espírito Santo, como agora co-herdeiros em Cristo também, eu vou enxergar e glorificar,
Eu vou perceber, vou cantar os atributos de Deus na minha vida. Os atributos de Deus estarão nos meus lábios, serão cantados por mim, serão entoados, ou seja, são cânticos excitamente para Ele. A aliança me faz isso, me faz entender os atributos, a majestade, a glória do Senhor. A aliança, ela glorifica a Deus e seus atributos, porque Deus é quem brilha em sua aliança. E essa aliança que Ele fez, Ele dura por 1000 gerações. O salmista, Salmo 105, vai falar sobre isso. E Ele vai revelar o quê? Suas poderosas obras de redenção, que vão revelar a sua fidelidade à aliança. Ou seja, se Deus disse, Ele falou, ninguém mais pode quebrar. Nós temos que parar com essa ideia de que Deus vive mudando de perspectiva, meus irmãos. De que Deus vive mudando de decisão. Ó, decidir agora, vou mudar. Isso é para nós que somos pecadores. Por isso que Deus não se arrepende, não é homem para que se arrependa. Porque Ele não erra. Não há nele nenhum fiascozinho, né? Não há nenhum detritozinho de engano. E quando nós entendemos sobre a aliança da graça, nós vamos entender, volto a dizer, que a glória de Deus será cantada em nossos lábios, os seus atributos serão manifestos em forma cantada dos nossos lábios, porque vamos glorificar a Deus em todos os seus atributos. E por fim, meus irmãos, para nós encerrarmos, qual é o significado então da aliança? O que ela demonstra para mim? Nós precisamos entender que a aliança é uma promessa solene, que funciona como um instrumento legal para definir um relacionamento de lealdade. Se eu estou aliançado, se eu faço parte da aliança, eu sou completamente leal. É isso que muitos casais esquecem quando estão no altar se casando, né? Eu acho que não contei aqui na igreja, não. O ano passado, meus irmãos, eu estava ouvindo um casal. O casal não era daqui da igreja, na verdade são amigos meus lá do Rio de Janeiro. Era um casal. Aí, enfim, a moça não quis mais Deus, entrou nesse movimento feminista, gospel aí, né? Porque a nova modalidade hoje é gospel, né? Eu aprendi, meus irmãos, sobre que tem outra modalidade de crente, genérico. Aí entrou por esses viés aí, de empoderamento. Aí só sei disse que ela largou o marido, não quis mais o marido. Sabe o que ela me disse? Ela falou assim: pastor André, o negócio é o seguinte, da mesma maneira como eu fiz a aliança com meu marido, na presença de Deus, eu estou me divorciando na presença de Deus. Eu, vá para o inferno, infeliz. Ela falando, as palavras foram essas. Eu me divorciei na presença de Deus, pastor. Eu só não fiquei arrepiado porque não estava frio, né? Mas olha a concepção, meus irmãos. A aliança é um relacionamento estritamente de lealdade, de fidelidade. É um relacionamento estritamente de uma promessa, de um instrumento legal, que define todo o meu comprometimento. Então, se eu confessei Jesus Cristo, agora estou aliançado com Ele, estou aliançado com Deus, então a minha vida é uma vida estritamente de lealdade, de fidelidade plena com Deus, e deve ser assim. Então, se eu fiz uma promessa, um juramento em uma cerimônia diante do Senhor, ou seja, se eu confessei a minha vida a Jesus Cristo, eu devo viver uma vida plenamente leal a Ele. Por que eu digo isso? Voltando já e finalizando para o texto de Gálatas que nós lemos, capítulo de número 3. Paulo estava mostrando aqui, meus irmãos, que toda promessa que foi feita a Abraão, não foi feita apenas por causa de Abraão. Deus não estava apenas enxergando a pessoa de Abraão, Deus estava enxergando e mostrando lá na frente a sua maior
e melhor e mais profunda aliança. E quem era essa pessoa? Jesus Cristo. A gente percebe que hoje, por exemplo, os judeus ortodoxos não conseguem entender que é em Cristo Jesus que nós temos aliança com Deus. As pessoas não conseguem enxergar que é em Cristo Jesus que verdadeiramente podemos ver o Pai. Então Paulo está ensinando a igreja de Gálatas que eles precisavam olhar de forma estritamente, de um olhar clínico para Cristo e não para Moisés, apenas para Abraão. Tinha que olhar para Cristo. Ele é a razão do verdadeiro pacto com Deus, é a razão do verdadeiro sentido de estarmos com Deus, porque Ele é a verdadeira aliança. E a gente vê isso na ceia, né? A ceia é também algo pactual, que a gente vai participar do corpo. O que Jesus Cristo disse? Na noite em que foi traído, tomou pão e tendo dado graça, disse: comam, isso é meu corpo que é partido por vós. Toda vez que vocês comem, vocês devem fazer esse memória de mim. Depois de ter comido, né, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. E toda vez que vocês beberem, lembre de mim. O que Jesus está mostrando? Ele é a aliança verdadeira. Que sem Ele, ninguém tem Deus. Que sem Ele, ninguém pode ver o Pai. Que sem Ele, não há redenção. E como Paulo bem colocou em Efésios, sem Cristo, não tem Deus. E se a gente não tem Deus, evidentemente, nós não temos Cristo. Por fim, meus irmãos, qual o resumo da introdução da aliança da graça? Que devemos entender sobre a continuidade perpétua do Evangelho de Deus. Que devemos entender, meus irmãos, sobre a aliança com o Filho de Deus e com aqueles que estão em união com Ele. Quem está em união com Cristo, entende perfeitamente o Pai. Que a unidade essencial da aliança da graça de Deus deve estar sobre nós. Que devemos permanecer em obediência à lei moral de Deus, porque ela vai nos instruir a respeito dessa graça maravilhosa que recebemos. E por fim, meus irmãos, que a união da igreja com Deus, pactual, devemos também vivenciar isso pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus nos abençoe, derrame em nós sobre sua graça. Volto a dizer, próxima quinta-feira, pastor Moisés estará falando sobre a perspectiva histórica sobre as alianças de Deus. Ele é um desafio grande porque é bem grandinho, não é, pastorzão? Mas se precisar utilizar 2 quinta-feiras, a gente não tem nenhuma pressa de concluir essa doutrina sobre a aliança da graça. Mas eu convido os irmãos a nos aprofundarmos sobre essa doutrina, que é muito importante para o nosso crescimento em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Nós vamos orar encerrando. Depois da oração, nós teremos a Assembleia de Membros. E depois da bênção apostólica, eu quero agradecer os irmãos que vieram, ainda não são membros da igreja, mas como a Assembleia é estritamente para os membros, eu quero agradecer mesmo assim a presença de todos os irmãos que ainda são congregados e ficam apenas aqui na igreja, aqueles que são membros, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Pai Celeste, nós te somos gratos por tudo, te louvamos porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Pedimos a Ti que nos leve em paz, debaixo das Tuas mãos santas e poderosas. Dá-nos, ó Deus, uma noite reparadora, uma noite de descanso, e que a cada dia, Senhor, possamos sempre dar importância a essa aliança que o Senhor fez conosco, que possamos ser leais a Ti, em tudo agradá-lo, e nessa vivência de intimidade com o Senhor, possamos sempre, Senhor, ter o coração alegre, porque isso nos alegra. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus Cristo, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que excede a todo entendimento, e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.